Estamos de volta ao vivo para discutir a questão da crise hídrica na região metropolitana de Campinas. Eu recebo aqui no estúdio, para questão de ordem, o vereador Luiz Rossini, ele que foi reeleito presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, e também o vereador Arthur Orsi, ele que é articulador e tem fielmente discutido o assunto nas tribunas durante as reuniões ordinárias da Casa. No último bloco a gente discutiu diversos assuntos, entre eles o aumento da tarifa que passa a vigorar hoje, dia 1º de fevereiro, né? Vereador Rossini, o vereador Arthur Orsi falou de uma grande preocupação dele de que, de uma forma ou de outra, o consumidor acabou sendo mais onerado por conta da crise hídrica. O senhor falou para a gente no primeiro bloco que no ano passado muito se discutiu das responsabilidades e causas da crise hídrica. Chegou-se à conclusão que o consumidor tem parcela na responsabilidade da situação atual? Na verdade, quando você consome de forma irresponsável, sim, né? Mas não é a regra. Até porque o consumo residencial é o que consome menos. Se a gente for olhar assim, os segmentos que mais consomem água, o primeiro é a agricultura. 60%, 70% do consumo da água é para agricultura, para produzir alimentos. E a gente não viu nenhuma ação em nenhum nível, aí assim, extrapola essa questão da empresa de saneamento, mas no sentido, por exemplo, de financiar ou modernizar as técnicas de irrigação para os agricultores. Os sistemas às vezes são perdulários, dispendiosos, se gasta muita água. O setor industrial, que consome cerca de 20%, a gente vê, até porque isso é insumo, afeta no processo, as empresas, o setor empresarial se mobilizando para melhorar os seus processos produtivos e utilizar de forma racional água e estimular inclusive a água de reuso, porque eles são obrigados a fazer tratamento dos efluentes. O setor residencial, quando você pega esse balanço, é que consome menos. Mas ele consome para aquilo que é essencial para ele, né? Para alimentação, preparar alimentos, para matar a sede e para a higiene pessoal. É claro que e a água distribuída, depois de tratada, visa exatamente garantir o abastecimento da população. Se você tiver um uso mais racional, você obviamente dá uma folga para o sistema como um todo. Mas a gente não pode penalizar o consumidor pela crise, por essa razão, né? O apelo é no sentido, olha, vai faltar para todo mundo, vamos também economizar aqui. Eu não tenho, assim, procuração para defender a Sanasa, mas como eu acompanhei, e a Sanasa, por 4 vezes, a convite da comissão, ela veio na Câmara prestar contas, mas diferente de outras empresas, por exemplo, a empresa de Campinas, é a que apresenta um dos menores índices de perda no sistema, investiu. Não esse governo, já é uma coisa que vem historicamente fazendo. Agora está se procurando acelerar o processo de substituição de rede para tentar diminuir para 15% a água que depois de tratada é perdida, desperdiçada no sistema de distribuição. Nós já chegamos a quase 90% de tratamento de esgoto na cidade, que exige investimento, né? Então, a água foi pioneira no sentido de estimular a utilização de água de reuso, até para usos num convênio com o Corpo de Bombeiros. Das empresas de saneamento, é a primeira que tem um sistema que usa um modelo, uma técnica de membranas filtrantes, que produz uma água depois de tratada, água de tratamento de esgoto, de uma qualidade acima. Então eu vejo a Sanasa assim, procurando fazer a sua parte no sentido de tecnologia, de tecnicamente fazer o que é preciso para tratar essa questão do saneamento com responsabilidade. Agora, nós não podemos, e aí eu concordo com o vereador Arthur Orsi, assim, querer transferir o ônus disso para o consumidor, inclusive cobrando mais caro, né, para o consumidor residencial principalmente. A gente tem que pensar soluções que ajudem nesse equilíbrio financeiro, por isso que a gente fala do Proágua. Eu gostaria de ver a presidente Dilma anunciar, como fez o Proer para salvar bancos, né, na crise financeira e outros, que tivesse sim uma preocupação de canalizar recursos para que as empresas possam investir na modernização dos seus sistemas, ampliar suas capacidades de reservação, né, reduzir perda, tratar esgoto,
preservar nascentes, recuperar os nossos mananciais. A Sanasa, Campinas, agora anunciou que já parece que tem estudo para a construção de um reservatório, né, que exige investimento para você poder armazenar água bruta, que possa também dar uma segurança hídrica e a gente não fique totalmente só dependente da água da calha do rio. Mas que também é uma solução a longo prazo, né, vereador? Pensando que a gente ainda está num período de estiagem, então, até que esse reservatório eu não quero seja ser finalizado aqui e encha. Agouro, assim, portador de mau agouro, mas eu acho que nós vamos, nosso próximo período de seca, ter dificuldade. Se a gente ainda conseguiu superar, e o vereador Arthur Rossi disse bem, porque São Pedro até beneficiou Campinas em fazendo chover e mantendo o volume do Atibaia em alguns momentos, né, que não evitasse assim, paralisar a captação, mas eu não sei se isso vai acontecer nesse próximo período de seca que virá, no inverno, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar um momento pior. Agora, eu vejo que as medidas de médio prazo estão sendo adotadas. A gente chegou-se tardiamente, mas começaram a ser feitas. A questão do racionamento foi descartada nessas vindas da Sanasa. Em uma delas, o presidente esteve aqui, o Arli, e disse, não, a gente vai descartar a possibilidade de um racionamento. Muito pouco tempo depois desse descarte de possibilidade, começou a faltar água em muitos bairros de Campinas e por muitos dias seguidos. Nesse domingo agora, a Sanasa, alegando tratamento, continuidade no seu processo de tratamento, também deixou aí 14 bairros da cidade. A gente está falando de um discreto racionamento ou a gente está falando, de fato, de uma continuidade de tratamento de esgoto e quais as possibilidades da gente enfrentar racionamento daqui para frente? Primeiro, a Sanasa que teria que responder isso, né? Existem, sim, momentos de interrupção para substituição de rede, interligações, etc., que são anunciados. Agora, eu vou ser honesto para você, eu não sou tão otimista a ponto de achar que nós estamos livres da necessidade de racionamento. Talvez não nesse momento. O Cantareira está com menos de 5% da sua capacidade no momento de cheia. Choveu quase 60% menos da média esperada para janeiro, né? Se continuar isso, nós não vamos conseguir recuperar o Cantareira, devolver o Cantareira uma capacidade que permita ele ultrapassar o próximo período que se espera de estiagem no momento de inverno, né? Então, sem querer ser pessimista, eu acho que nós vamos sofrer esse problema, sim. Nesse momento ainda não. Agora, a gente tem que estar preparado para isso. Onde eu vejo, e a Sanasa tem procurado prestar contas no consórcio, na própria Câmara, ela tem feito aquilo que está ao seu alcance. Mas nada, assim, numa varinha de condão, que você fique pronto e mês que vem está pronto. As medidas de infraestrutura, elas são de médio e longo prazo, né? O futuro talvez a gente evite, mas eu acho que para esse próximo inverno, é uma opinião pessoal, ninguém me disse isso, pelo que a gente tem analisado. Aliás, essa também é a opinião do Dr. Antônio Carlos Ufo, que é um especialista de recursos hídricos da Unicamp, que foi o primeiro que, inclusive, defendeu a necessidade de racionamento em São Paulo e Grande São Paulo para diminuir a retirada da água do Cantareira. Os dados sinalizam que nós vamos ter, sim, dificuldade. Vereador Arthur Rossi, enquanto isso, a gente tem que insistir nas medidas de redução de consumo. O senhor falou no primeiro bloco a respeito do projeto da Sabesp de distribuir o dispositivo regulador de vazão. Durante o recesso parlamentar, o senhor anunciou até nas redes sociais que faria um projeto que ia protocolar na Câmara Municipal para que a Sanasa também investisse na distribuição desse dispositivo. Seria uma das medidas que a gente pode ir fazendo por enquanto para evitar um desastre futuro? Eu acho que, como disse bem o vereador Rossini, nós temos que tentar todas as medidas que estão, num primeiro momento e de forma rápida, ao nosso alcance, né? Eu acho que a Câmara tem tentado contribuir nesse debate para o Executivo, colocando algumas ideias em discussão e, eventualmente, aí quem tem a palavra final sobre tudo isso, na verdade, é a Sanasa, o prefeito e o regulador. Agora, nós temos acompanhado em outros locais, em outras cidades, em outros estados, e muitas vezes a gente sente um pouco
pouco de letargia por parte da administração em tomar essas medidas de maneira mais concreta, né? Como eu salientei aqui, a própria Sabesp fez distribuindo esses kits para todos os consumidores, né? Colocando à disposição, enfim. Então a gente não percebe essa mesma disposição. Agilidade, como disse bem o vereador Rossini. Agora, nós não podemos, sem dúvida, culpar a atual administração, porque a crise não é da atual administração, é uma crise de investimento, uma crise de olhar ao longo prazo, né? Que o sistema Cantareira já é um sistema que remonta à década de 70, 60. Foi inaugurado em 74. Então, foi concebido, né? E depois... então, já é um sistema que já deveria ter passado por uma remodelação. E o que também nos espanta, a Sanasa tem um corpo técnico extremamente competente, né? A Sanasa hoje é um exemplo, é um modelo de empresa de saneamento para todo o Brasil. Isso a gente reconhece aqui o tempo todo. Mas Campinas ficou muito dependente também, única e exclusivamente, do sistema Cantareira, das águas que vêm do rio Atibaia, porque também nunca sofreu nenhum tipo de restrição como está sofrendo agora. Quer dizer, uma cidade que fica exclusivamente dependente de um único sistema, de um único rio que abastece. Nós tiramos 95% da água que é consumida na cidade de Campinas do sistema Cantareira através do rio Atibaia. Só para você ter uma ideia, Piracicaba não retira a água do rio Piracicaba. Piracicaba tem hoje tem uma outra fonte de onde ela tira a água dela. Piracicaba não utiliza esse manancial e não teve problema de abastecimento, né? Porque pensou, tem outras alternativas. É um sistema próprio lá também, gerenciado pela própria cidade. Mas eu acredito que, nesse momento, cabe a todos nós tentar trazer sugestões, trazer possibilidades aí para minimizar os impactos, né? Campinas sofreu um período curto, mas o que nós temos insistido muito é que haja maior transparência nesses acontecimentos, né? Nós não podemos deixar simplesmente que se anuncie que não vai ter racionamento e no dia seguinte metade da cidade fica sem abastecimento de água, ou a pressão em outro terço da cidade diminui, né? O que nós precisamos fazer, e a Câmara está aqui também para exigir isso, é que haja uma transparência do operador do sistema, que é a Sanasa, no sentido de apresentar os números corretos, no sentido de mostrar, olha, quais são as possibilidades que nós temos, sem querer alarmar. É um problema sério que nós vamos ter que enfrentar, como disse o vereador Rossini, né? Ninguém quer ser aqui dizer que vai haver racionamento. É uma palavra que nós estamos tentando evitar a todo custo, mas a Sanasa precisa vir a público e dizer, olha, as possibilidades de um racionamento são estas, essas e estas. Nós fomos pegos de surpresa com um aumento de 12%, né? A cidade, no começo do mês de janeiro, né? Primeiro dia útil do mês de janeiro do ano de 2015, a cidade amanhece com no Diário Oficial um aumento de 12% na tarifa de água, sem que o prefeito ou o presidente da Sanasa ou a diretoria da Sanasa viesse a público fazer um pronunciamento explicando por que o aumento estava em 12%. Esse tipo de falta de transparência que nós não podemos aceitar. E que deixa a população confusa, porque a pessoa não está recebendo água em casa, mas está pagando mais caro pela tarifa. Exatamente. O prefeito, quando troca o pedalinho da Lagoa do Taquaral, ele vai lá anunciar, né? Agora, não quer anunciar quando vai haver um aumento tão impactante como 12% na tarifa de água, sendo que no ano anterior já havia tido 18%. Então precisava a Sanasa reunir os seus técnicos, reunir sua diretoria e falar, olha, nós solicitamos os 12% para a agência regulatória por causa disso, 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 disso e disso, né? E deixar claro à população. O presidente Arli teve aqui a convite do vereador Rossini no mês de dezembro e eu indaguei a ele qual foi a solicitação que foi feita para a ARI, porque a ARI não traz um número da cabeça dela. A empresa faz a solicitação de quanto ela quer e eles não quiseram fornecer. Não, naquele momento ele falou 11%. Falou? Ele chegou, eu lembro do questionamento, ele falou que havia sido encaminhada a solicitação de reajuste de 11%, enfim, estava aguardando essa decisão, né?
Assim, a transparência é tudo. Eu acho que a gente tem que, empresa pública, Câmara, vereadores, eu acho que tem que trabalhar com a maior transparência possível, para ninguém ser pego de surpresa. É viável, nesse momento, convocar a Sanasa, que a Câmara tem esse papel de fiscalizadora, né? De discutir, indagar os assuntos, mas também de fiscalizar e convocar os órgãos para prestar contas. É um momento, vereador, da gente chamar de volta a Sanasa para dizer, vamos entender o que a gente evoluiu de 2014 para 2015, o que pode acontecer daqui para frente. Eu acho que sim, nem precisava convocar. Eu acho que se convidar, a Sanasa vem. Ela veio 4 vezes, disponível, né? No sentido de atualizar as informações. Algumas novidades ocorreram, independente da questão do reajuste de tarifa aí. Os órgãos reguladores, ANA, DAE, né, baixaram um conjunto de medidas que prevê, inclusive, a suspensão, a redução da outorga em momentos emergenciais, que já está afetando principalmente o setor produtivo. Campinas ainda acabou não sentindo, porque mesmo que reduza o volume lá do Cantareira, o Atibaia tem sido generoso para a gente. Eu acho que atualizar essas informações, como é que isso está impactando ou não a nossa cidade e região, eu acho que é importante, né? Aliás, se eu não me engano, eu estava viajando e acompanhei depois tentando resgatar algumas matérias aí dos jornais. O prefeito Jonas Donizete, ele foi indicado pelo governador para fazer um trabalho na região metropolitana no sentido de discutir essas questões de saneamento. Eu acho que é importante, porque coloca Campinas como protagonista e aumenta a responsabilidade, inclusive, do nosso prefeito, pela importância do que Campinas, a Sanasa, representa, né? Assim, a gente precisa atualizar as informações e, se for o caso, chamar a Sanasa aí para prestar mais esclarecimentos. O consórcio já repensa discutir a questão da renovação de outorga? Quando se pensou, a princípio, na renovação, antes da grande crise, se discutia em aumentar a vazão para a nossa região. E aí o vereador eleitoral, você até falou agora no começo do bloco, Campinas não pode depender apenas do Cantareira para seu abastecimento, mas quando a gente pensou na renovação de outorga, a gente pensou em explorar mais o Cantareira. Como se vai repensar nisso tudo? Na verdade, assim, o consórcio e o comitê de bacias mantém a sua proposta de que numa renovação de outorga a gente garanta uma disponibilidade de água para a nossa região superior àquela que está na outorga de 2004. De acordo com as nossas necessidades. Acontece que na outorga de 2004 havia sido determinado que a Sabesp, para abastecer São Paulo, a Grande São Paulo, adotasse algumas ações para reduzir a dependência da capital e da Grande São Paulo do sistema Cantareira, porque nós somos a bacia doadora. Na verdade, naturalmente, essa água deveria ser de direito dos nossos municípios. É uma transposição de bacia que foi autorizada lá atrás. E para evitar isso, existe um conjunto de obras que deveria ter sido feitas. Por exemplo, as represas de Amparo e Pedreira, que elas estavam previstas em 2004. O que aconteceu? Isso numa exposição do Dr. Antônio Carlos Buffo, que é o chefe do Departamento de Recursos Hídricos da Unicamp, ele demonstrou que logo depois da outorga nós tivemos um período de chuvas intensas. Tanto que em 2009 e 2010 teve que abrir as comportas do Cantareira, um período de enchentes, etc., porque o volume de água armazenada era não se previa em momento nenhum, há 10 anos atrás, que a gente podia chegar no ponto que chegou. Eu acho assim, na cabeça de alguns gestores, fala assim, como é que eu vou justificar um investimento desse? Está sobrando água, né? Só que aí a natureza mostrou que essa necessidade era real e que, né, os estudos de longo prazo estão se confirmando. E aí nós perdemos 10 anos, porque se esses reservatórios tivessem sido construídos nesse momento, nem a capital estaria sofrendo tanto, e nós também, né? Então, a renovação da outorga do sistema Cantareira, o consórcio e o comitê defendem a necessidade com outros parâmetros. O problema é que essa crise mudou todo o cenário e todo o banco de dados. Então você tem que repensar. E é difícil definir um parâmetro nesse momento, né? Pois é. Por exemplo, em 2004 se criou um bendito banco de águas, que era virtual, né? Ou seja, a água que vertesse do Cantareira para a nossa região,
era descontada da sua, assim, daquilo que era autorizado, quando tivesse um crédito, né? Inclusive, quando teve que abrir as comportas para evitar que os sistemas se rompessem, aquilo foi debitado da nossa conta. Nós mandamos água para vocês, mas a água foi embora, nós não utilizamos também. E a Sabesp acabou ficando para a Grande São Paulo com um crédito maior, tanto que mesmo em momentos de estiagem, o volume retirado para a capital era maior do que aquela no teto, né? Esse critério precisa ser revisto. Esse banco de horas é uma das coisas que o consórcio propôs acabar, não tem sentido isso. Como também os critérios de regulação de vazão nos momentos de estiagem e tal. É preciso, assim, pela legislação, pela Lei Nacional de Recursos Hídricos, é necessário ter a outorga para a utilização desse manancial. Só que isso agora tem que ser feito segundo uma nova realidade. O consórcio tem, assim, apresentado propostas de como é que a gente imagina que deva ser a nova outorga. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo a crise hídrica e o abastecimento de água na região metropolitana de Campinas. Estamos ao vivo em canal digital pelo 61.3 UHF e também pelo canal 4 da NET. Vamos a um breve intervalo e voltamos para o último bloco dessa discussão. Até já.